Olá, eu sou a Tatiana Moreira, sou enfermeira especialista em diabetes aqui da Universidade Federal do Ceará e hoje vou apresentar a 16ª sessão da Sexta Metabólica sobre práticas seguras para o preparo e administração de insulinas e monitorização glicêmica. Então, gente, qual a importância da gente se deter, de fato, às práticas seguras em insulinoterapia, né? Primeiro que a insulina não é um só medicamento, mas um grupo de medicamentos, e ela foi classificada pelo Instituto de Práticas Seguras em Medicamento, ISPM, como um medicamento potencialmente perigoso ou um medicamento de alta vigilância, que é aquele grupo de fármacos que tem uma margem terapêutica muito estreita. Ou seja, uma subdosagem ou uma superdosagem podem incorrer, levar a um dano, um evento adverso, um erro que pode levar a uma situação grave para o paciente. A gente já tem, inclusive, casos relacionados a isso, como superdosagens de insulina que levam a condições graves, inclusive ao óbito de pessoas. Então, diante dessa condição, algumas evidências mostram que a insulina ela está entre os 5 fármacos que mais estão relacionados com erros no seu preparo, administração, e daí a importância dessa sensibilização, não só com o paciente, mas também com os profissionais da saúde, para que a gente possa atuar de uma forma mais padronizada, mais segura, tentando favorecer dessa forma a assistência e a segurança da pessoa com diabetes, certo? Então, assim, os medicamentos potencialmente perigosos são aqueles que possuem um risco aumentado de provocar danos em decorrência de falhas na sua utilização. E a insulina, especificamente, é esse fármaco de margem terapêutica estreita, necessitando, então, dessa educação permanente, do treinamento tanto dos profissionais quanto dos pacientes da rede de apoio, para que a gente possa padronizar as nossas condutas, né? Aqui, só para ilustrar o perfil das insulinas, né? A gente não tem apenas uma insulina, mas diversos tipos de insulina com um perfil farmacocinético diferente, com um tempo específico para iniciar a sua ação, um tempo de ação máxima, um pico, e um tempo de duração total dessas insulinas. Atualmente, elas são classificadas em insulinas humanas e análogos de insulina. Entre as insulinas humanas, a gente vai ter insulinas de ação rápida, intermediária, regular e NPH, e entre os análogos de insulina, a gente vai ter análogos de ação rápida, ação ultra rápida, ação longa e ultra longa. A gente ainda daqui a pouco vai atualizar essa tabelinha, esse quadro, incluindo a ICODEC também. Então, ainda vai mudar um pouco esse espectro farmacocinético das insulinas. Por que é importante a gente conhecer essa farmacocinética? Esse tempo para iniciar a ação da insulina, o pico e a duração total. Porque a administração da insulina, ela tem que ser algo sincronizado com outros aspectos comportamentais da pessoa com diabetes. Então, por exemplo, se o paciente ele usa uma insulina rápida, humana, regular, a gente sabe que ela tem 30 minutos para começar a agir. Então, ele vai administrar 30 minutos antes da refeição, para sincronizar e evitar uma maior variabilidade glicêmica. Se esse paciente ele já usa um análogo de insulina de ação rápida, como o início de ação é de 5 a 15 minutos, a administração vai ser 15 minutos antes da refeição, não 30. Então, é importante a gente estar ciente e passar essas informações de uma forma adequada à pessoa com diabetes para que a gente possa ter essa segurança no cuidado. Da mesma forma, outros fatores que interferem na glicemia da pessoa com diabetes como um todo também precisam estar orquestrados, sincronizados com a administração da insulina. E quando a gente fala em práticas seguras em insulinoterapia, quais são os aspectos que a gente deve considerar, né? Então, se a gente pensar assim numa cadeia de segurança que envolve a insulinoterapia, isso vai desde o momento da prescrição, da dispensação dessa insulina, quando a pessoa com diabetes ela recebe a insulina, como é que ela vai transportar, onde é que ela vai acondicionar essa insulina quando ela chegar em casa, quais são os dispositivos que ela vai utilizar para a administração. Ela precisa estar a par da validade das insulinas, com essa validade do frasco, quando ele está do frasco ou da caneta, quando eles estão
lacrados e após abertos. Eles precisam saber a técnica de aplicação correta, os rodízios dos locais de aplicação, os dispositivos e até, após a administração, o descarte. Onde é que esse descarte de material perfluorocortante, o gerenciamento dos resíduos relacionados ao tratamento do diabetes deve ser feito de forma correta no ambiente domiciliar. Então, vocês veem que realmente essas práticas seguras, elas não são algo pontual, mas uma série de fatores, uma cadeia que, se a gente atuar de forma correta, a gente minimiza o risco de erros e de eventos adversos relacionados à insulinoterapia. Então, começando pelo acondicionamento, né? O que é que a gente precisa saber e o que é que a gente deve orientar os nossos pacientes, né? Os frascos de insulina fechados, eles devem ser armazenados em geladeira, na temperatura de 2 a 8 graus, fora de embalagem térmica. Para que serve a embalagem térmica, gente? Apenas para transportar, certo? Se eu coloco a insulina na embalagem térmica dentro da geladeira, no isopor, o isopor ele é isolante térmico, então não vai estar refrigerando dentro do isopor, né? Isso é um erro que às vezes os pacientes acabam cometendo. O frasco aberto em uso, ou a caneta em uso, ela pode ser mantida tanto em refrigeração quanto a temperatura ambiente. Aí eu faço uma ressalva. Quando as recomendações das sociedades científicas colocam a temperatura ambiente, eles pedem que não ultrapasse a temperatura de 30 graus. E a gente sabe que aqui no Nordeste, frequentemente a gente está ultrapassando essa faixa térmica, né? Então a gente tem que ter o cuidado com os nossos pacientes de orientar isso. Se porventura eles forem deixar a temperatura ambiente, que não seja em exposição solar direta, para evitar esse risco de estar ultrapassando os 30 graus e estar gerando aí um risco para a eficácia da insulina, certo? Outro ponto importante é que no caso dos pacientes que usam caneta, sobretudo a caneta reutilizável, que é aquela que a gente troca o refil, os fabricantes eles não recomendam acondicionar a caneta reutilizável na geladeira, porque a caneta reutilizável, recarregável, ela tem partes metálicas que sob refrigeração pode aumentar o risco de dano. Então, se o paciente usa caneta reutilizável, ele tem que deixar na temperatura ambiente. Ele pode até manter os refis, pode e deve manter os refis lacrados, acondicionados na geladeira, mas o refil em uso com a caneta recarregável fora, desde que não seja um ambiente de exposição solar direta em alta temperatura, né? E uma vez que esse frasco ele esteja refrigerado, antes de administrar a insulina, a recomendação é que a gente retire de 15 a 30 minutos antes da administração, para que ele, digamos assim, esfrie um pouquinho, porque quanto mais gelada tiver essa insulina, maior dor pode acontecer durante a administração, certo? Então, são alguns cuidados relacionados ao acondicionamento. Em relação à validade das insulinas, né? Insulinas lacradas, a validade é a validade que vai estar descrita na própria embalagem, normalmente de 2 a 3 anos da data de fabricação, de acordo com o fabricante, com a indústria, né? Agora, uma vez que a gente retira o lacre, à medida que a gente vai usando essa insulina, digamos assim, ela vai perdendo um pouco essa potência. Então, a gente tem que estar ciente de que uma vez que a gente retirou o lacre, a gente precisa saber a data que foi retirada para contar quanto tempo essa insulina ainda é válida. Então, no caso, em geral, dos análogos rápidos e ultra rápidos, e da Lantus e das insulinas humanas, NPH irregular, a validade é de 4 semanas após a retirada do lacre. Pronto, para facilitar, a gente arredonda para 1 mês. O que é que a gente orienta os nossos pacientes? Datar o frasco ou a caneta com o dia que você está usando a primeira vez. Porque, principalmente naqueles pacientes que usam doses muito baixas de insulina, pode acontecer depois de 28 dias, esse paciente ainda ter uma caneta ou um frasco com insulina e ele está utilizando uma insulina vencida, né, com potência reduzida. E aí isso pode interferir no controle glicêmico, nas métricas de avaliação do controle glicêmico. Em relação a Toujeo e a Levemir, a validade é de 6 semanas, um pouquinho maior, após a retirada do lacre, certo? E em relação a Tresiba, a validade é de 56 dias, 8 semanas. Então é importante também a gente estar ciente, principalmente assim, via de regra, análogos rápidos e ultra rápidos, e insulinas humanas, 28 dias, né? 4 semanas.
Tugel e Levemi, 6 semanas, e a Tresiba, que é uma que tem uma ação maior e tem uma validade também um pouco maior, 56 dias. Então, é importante a gente saber e passar essa informação aos nossos pacientes. Outro ponto importante que a gente deve sempre mencionar e orientar o uso do dispositivo adequado para o paciente é qual o dispositivo que ele deve utilizar, o dispositivo correto, seguro para a administração de insulina. A gente tem diversos dispositivos, seringa, caneta, sistema de infusão contínua. Mas no caso das seringas, qual a recomendação das sociedades científicas? Que essas seringas elas sejam graduadas em unidades, certo? Acontece até com a frequência maior do que deveria principalmente no interior, às vezes serem dispensadas seringas graduadas em ml e não em unidades. E o ideal é que sejam seringas de agulha fixa. Essa agulha não deve ser removível. Por quê? O que é que acontece quando essa agulha é removível? Acaba sendo formado aqui um espaço residual. Esse espaço residual pode compreender de 4 a 8 unidades de insulina. E aí, qual vai ser o risco? A gente não tem como garantir uma precisão de dose com essa seringa de agulha fixa, já que esse espaço residual pode comprometer a graduação, sobretudo se o paciente está associando duas insulinas, NPH irregular, por exemplo, na mesma seringa. Então, a recomendação das sociedades científicas, SBD e ADA, é o quê? Seringas graduadas em unidades com agulhas fixas, certo? Em relação à opção de agulha, gente, cada vez mais os estudos mostram que, independente do perfil físico do paciente, da pessoa com diabetes, a espessura da epiderme ela é constante e não ultrapassa 3 milímetros. Então, a agulha ela só precisa ultrapassar a epiderme para chegar na hipoderme, no subcutâneo, né? Então, ela precisa ter o quê? A partir de 4 milímetros, né? Que é para exatamente ultrapassar essa camada inicial. Então, o que é que se recomenda cada vez mais? As agulhas menores possíveis, né? Então, por exemplo, essa agulha aqui, de 12,7 milímetros, hoje em dia ela já nem é tão recomendada, porque acaba tendo um risco de ultrapassar o tecido subcutâneo, chegar no tecido muscular, ser uma aplicação intramuscular, e a velocidade de absorção da insulina no tecido muscular ela vai ser maior do que no subcutâneo. Qual é o risco que pode levar para o paciente? Hipoglicemia, né? Então, as agulhas menores possíveis, idealmente de 4, 5 ou 6 milímetros, certo? Depois eu vou falar um pouquinho em relação da angulação. Em relação a outros dispositivos, né? A gente tem canetas injetoras, essas canetas injetoras de insulina, elas podem ser descartáveis ou reutilizáveis, né? Aqui, que a primeira é um exemplo de uma canetinha descartável, o refil, ele já vem acoplado aqui na própria caneta, ele é fixo, uma vez que acabou a insulina, a gente descarta tudo no lixo, certo? Já a caneta reutilizável, a gente vai acoplar refil a refil dentro dela, então ela vai ser reutilizável várias vezes e ela tem partes metálicas. Então, diante dessas partes metálicas, os fabricantes eles não recomendam que a gente acondicione ela na geladeira para evitar riscos de danificação do dispositivo, tá? Aqui um outro tipo de caneta recarregável, só para ilustrar para vocês, o avanço também nesse dispositivo das canetas. Hoje em dia a gente tem as chamadas Smart Pens, né? Que são canetas inteligentes, onde a gente consegue sincronizar a caneta a aplicativos, onde a gente pode, junto com o aplicativo, ver a última dose administrada, quanto tempo foi administrada e sincronizar com fatores comportamentais, por exemplo, ingesta de carboidrato, prática de exercício físico, e isso facilitar uma avaliação mais global do paciente, certo? Essa aqui é a Novopen Eco, só para mostrar, ela tem esse visor aqui, que ela mostra a última dose administrada e há quanto tempo foi administrada. Então, foram aplicadas 5 unidades e meia, a graduação dela é de meia e meia unidade, né, com incrementos, e está com mais de uma hora um pouco mais. Isso é interessante, principalmente para extremos etários, por exemplo, crianças, perfil pediátrico ou idosos, aos quais a gente quer
dar alguma autonomia em relação ao autocuidado, empoderá-los a ter esse autocuidado, mas a gente precisa ter uma supervisão. Então, quando eu consigo ver a pesquinha ali na caneta, eu posso ver se o paciente está fazendo, supervisionar se ele está fazendo esse autocuidado de forma adequada, né? E temos aí também as bombas de insulina, os sistemas de infusão contínuo, que cada vez mais estão vindo para, principalmente na terapia para a pessoa com diabetes tipo 1, facilitar, alcançar as métricas de avaliação do controle glicêmico, muitas delas sincronizadas com CGMs, né, os sistemas de monitorização contínua, para facilitar a vida da pessoa com diabetes, do paciente, deixar que, tudo bem, doutor Renan? Que eles pensem menos no diabetes e deixar a tecnologia trabalhar mais em favor do controle do diabetes. Pena que não é algo tão acessível à maioria dos pacientes, né? Temos a insulina inalada, que atualmente não está em circulação no Brasil, mas vale a pena a gente mencionar, a Fresa, né? Ela foi comercializada durante um período e depois houve essa interrupção da comercialização. É classificado como uma insulina ultra rápida e a gente tem cartuchos com doses fixas pré-programadas de 4, 8 e 12 unidades para facilitar a administração e minimizar aí a quantidade de injeções diárias, né? O grande fator limitante dela foi principalmente o custo. Em relação às agulhas, né? Como eu falei para vocês, hoje em dia se recomenda a utilização de agulhas as menores possíveis, então, em geral, de 4, 5, 6 até 8 milímetros, e a angulação da administração vai depender do tamanho da agulha. O que é que as recomendações científicas sinalizam? Que com agulhas menores do que 8 milímetros, ou seja, de 4, 5 ou 6 milímetros, a gente pode fazer a administração com angulação a 90 graus. E nessas agulhas menores, a prega seria dispensável. A partir de 8 milímetros, ou seja, já é uma agulhinha um pouquinho maior, a prega é necessária para evidenciar o subcutâneo e minimizar o risco de administração intramuscular, e a angulação, ela deixa de ser a 90 graus e passa a 45 graus. Quando eu faço uma administração inclinada, eu faço com que menos da agulha aprofunde no subcutâneo e minimize o risco de administração intramuscular. Então, essa angulação, ela vai depender do tamanho da agulha. Em relação à reutilização desses dispositivos, gente, seringas, agulhas para canetas, a gente tem um impasse importante, né? Algo polêmico. As regulamentações de diretrizes colegiadas da Anvisa, elas sinalizam que esses materiais, agulhas, seringas, são de uso único e proibido de serem reprocessados, reutilizados. Então, SBD, Anvisa e outras sociedades científicas, elas não recomendam a prática da reutilização. Porém, o caderno 36 de atenção básica do Ministério da Saúde coloca que a pessoa com diabetes ela pode reutilizar agulhas e seringas até 7 vezes. Então, a gente tem um impasse, a gente sabe que tem o fator econômico, financeiro envolvido, mas assim, o que é que a gente deve orientar os nossos pacientes, né? Que esse risco de reutilização é real, aumenta o risco de infecção, aumenta o risco de afecções dermatológicas e que esse paciente, se possível, ele não reutilize. Se for reutilizar, que o faça o mínimo possível, porque esse risco de complicações relacionadas à reutilização existe, tá? Aqui, só para mostrar para vocês, ó, às vezes a gente não consegue enxergar a olho nu, mas uma visão ampliada de uma agulha reutilizada. Aqui a pontinha da agulha, ela foi ampliada em 370 vezes, então a gente nem vê tanta mudança, mas quando ela é ampliada em 2.000 vezes, olha como ela está deformada, ó, ela entorta, essa agulha ela perde a lubrificação, e isso a longo prazo vai causando microlesões no tecido do paciente, aumentando o risco de infecção, de várias condições dermatológicas, sobretudo da lipohipertrofia, certo? Em relação aos locais de aplicação, gente, então locais de aplicação, região subcutânea. A gente tem a região abdominal aqui, ó, lateral direita e esquerda, distando 3 dedos da cicatriz umbilical,
certo? Temos também a região posterior do braço, distando 3 dedos abaixo da axila e acima do cotovelo, então essa região aqui posterior do braço, direita e esquerda. Quadrante superior, lateral externo da região glútea, então aqui, ó, na região glútea superior. E na face anterior e lateral externa, superior, distando de 3 dedos abaixo da virilha e acima do joelho. Então, essa região lateral da coxa. O que é que acontece? Às vezes, alguns pacientes chegam para a gente aplicando na coxa, mas nessa região interna, ó. Não é recomendado, porque aqui a gente tem pouco subcutâneo e mais tecido muscular. Então, provavelmente, se ele está aplicando aqui nessa região interna, ele está fazendo a administração intramuscular e não subcutânea. Então, o que é que a gente deve orientar os nossos pacientes? A importância do rodízio, da alternância desses locais de aplicação. Como é que esse rodízio deve ser feito? Alternando os locais de inserção em pelo menos 1 centímetro de distância a partir da aplicação anterior. Então, ó, imagine que cada pontinho desse, cada bolinha, seja um local de aplicação e a gente tem que ter uma distância mínima de 1 centímetro de um para outro, certo? Lembrar também que existe uma velocidade de absorção variável, principalmente no âmbito das insulinas humanas, a depender do local de administração. Então, a velocidade de absorção, quando o paciente aplica a insulina no abdômen, vai ser maior do que nos braços, seguido, os braços maior do que nas coxas e a velocidade de absorção nas coxas maior do que nas nádegas. É algo sutil, mas que deve ser mencionado e considerado principalmente para um paciente, digamos, um DM1 que é atleta. O que é que a gente pode orientar a eles? Que ele não utilize, se ele for praticar algum exercício físico, é um atleta jogador de futebol. Então, o que é que ele deve fazer? Ele não vai aplicar na coxa, por exemplo, antes da realização do exercício, porque o próprio exercício a movimentação vai aumentar a velocidade de absorção. Então, somado com a prática do exercício e o aumento da velocidade de absorção, isso potencializa o risco de hipoglicemia, certo? É importante a gente ter isso em mente também. Em relação ainda aos locais de aplicação, como eu tinha falado para vocês, a espessura da derme ela é praticamente constante e raramente ultrapassa 3 milímetros, independente do porte físico, da idade, etnia e sexo dos indivíduos. Então, nesse sentido, o uso de agulhas curtas ele vai ser apropriado e indicado para todas as populações, né? Lembrando que com agulhas menores de 4 a 6 milímetros, a recomendação é a administração com angulação a 90 graus e acima de 8 milímetros, a partir de 8 milímetros, esse paciente ele vai fazer a administração a 45 graus para evitar o risco de aplicação intramuscular. A partir de 8 milímetros, a prega ela é obrigatória, né? Essa prega ela vai servir para evidenciar o tecido subcutâneo e evitar ou minimizar o risco de administração da insulina intramuscular. E aqui só para mostrar para vocês, gente, algumas complicações dermatológicas potenciais decorrentes da administração da insulina e fazer essa diferenciação entre lipohipertrofia e lipoatrofia. O termo genérico que a gente utiliza é lipodistrofia, né? Mas saber que dentro desse espectro da lipodistrofia existe essa diferenciação entre lipohipertrofia e lipoatrofia. A lipohipertrofia, ela está relacionada ao surgimento de nódulos na pele causados pelo acúmulo de gordura extra em locais mais utilizados para a injeção subcutânea de insulina, ou seja, a aplicação recorrente no mesmo local, principalmente se esse paciente ele reutiliza agulhas e seringas, isso é um risco aumentado para a lipohipertrofia. Quais são esses fatores de risco? Então, duração do tempo do uso de insulina, falhas no rodízio do local de aplicação e frequência com que a agulha é reutilizada na autoaplicação. Então, se é um paciente que tem diabetes há muito tempo, administra insulina em múltiplas injeções diárias, não realiza o rodízio e reutiliza agulhas e seringas, provavelmente ele vai ser um paciente com alto risco para desenvolvimento de lipohipertrofia. Qual é o risco da lipohipertrofia, gente? Se o paciente ele desenvolve a lipohipertrofia e segue administrando nesse local, a velocidade
de absorção nesse local da lipohipertrofia, ela vai ficar alterada. E isso vai comprometer o controle glicêmico, vai aumentar a variabilidade glicêmica da pessoa com diabetes. Então, se a gente, durante a avaliação, no exame físico, identificar uma área de lipohipertrofia, a gente precisa orientar o paciente que evite aplicar a insulina nesse local, pelo menos aí por 2 meses, até esse nódulo ser reabsorvido, para minimizar o risco de descontrole glicêmico, desse aumento de variabilidade glicêmica. E temos também essa condição aqui, ó, a lipoatrofia, que é o contrário, é como se a gordura subcutânea em torno da área injetada, ela se dissolvesse ao longo de algumas semanas ou meses, ocasionando então esses sulcos, essas depressões na região. Isso é algo que hoje em dia a gente não vê com tanta frequência. Normalmente estava relacionado com autoimunidade e inflamação local. Ela estava descrito principalmente quando os pacientes utilizavam as insulinas derivadas de insulinas animais, né? Depois, com o advento da engenharia genética, da técnica do DNA recombinante, onde foi possível produzir a insulina humana, essas condições de lipoatrofia, elas minimizaram significativamente. Em relação à associação de 2 tipos de insulina na mesma seringa, é possível? Eu posso fazer? O que é que vocês acham? O paciente vai administrar a insulina no mesmo horário, ele precisa se furar 2 vezes ou eu posso associar essas insulinas? Pode? Depende, né? Vamos ver aqui, ó. Regular e NPH podem ser associadas, essa misturinha, para uso imediato ou posterior, certo? Análogo ultra rápido com NPH também podem ser associados para administração imediata, porque a estabilidade para uso posterior já vai sendo comprometida. Agora, qualquer análogo de ação prolongada, né, então análogos longos ou ultralongos, eles apresentam propriedades físico-químicas diferentes das outras insulinas e não devem ser associados com quaisquer outros tipos de insulina, porque vai haver uma reação química e vai haver precipitação. Então, se eu associo, por exemplo, uma Lantus com a regular ou com a insulina ultra rápida, essa insulina ela não vai agir de forma correta. Então, em geral, insulinas humanas podem ser associadas para uso imediato ou posterior, NPH com análogos ultra rápidos para uso imediato e nenhum análogo de ação prolongada, longa ou ultra longa, devem ser associados na mesma seringa com qualquer outro tipo de insulina, ok? Paciente que usa insulina intermediária, NPH, qual a importância da gente orientar? A questão da homogeneização, seja em frasco ou seja em caneta, né? A NPH, gente, é como se fosse a regular com a adição de protamina. A protamina, ela foi adicionada para lentificar a ação dessa insulina. Só que a protamina, ela é como se, nessa inserção na insulina, ela é um pozinho, ela é liofilizada. E ao longo do tempo, se esse frasco ou se esse refil ele fica armazenado, estável, ela tende a se concentrar nessa região inferior do frasco. Se eu não fizer a homogeneização antes de aspirar e administrar, qual é o risco que eu vou estar tendo? Quando eu for aspirar, eu vou estar aspirando praticamente uma insulina regular, porque a protamina que confere essa ação mais lenta vai estar concentrada no fundo do frasco. Então, a gente precisa fazer aí a homogeneização em movimentos circulares, pendulares ou interpalmares, certo? Para conferir essa homogeneização da solução e evitar que a gente esteja aspirando uma insulina de ação mais rápida, né? Então, sempre ter esse cuidado. Não posso fazer uma agitação vigorosa também. Se eu agito com muita força, eu posso estar interferindo na ação da insulina. E o descarte desses materiais, né, seringas, lancetas, como é que deve ser feito? Em ambiente hospitalar, a gente tem o Descarpec, né, a caixa para
gerenciar esses resíduos perfurocortantes. Mas no ambiente domiciliar, o paciente não dispõe, a maioria deles, pelo menos, não dispõe desse dispositivo. Então, o que é que as sociedades científicas elas recomendam? Que o gerenciamento desses resíduos seja feito em dispositivos com propriedades semelhantes, paredes rígidas e uma boca, uma abertura mais ampla. Por exemplo, garrafões de desinfetante, amaciante, sabão líquido ou até potes de whey protein, certo? Pode ser feito ali todo o gerenciamento dos resíduos perfurocortantes e entregues em unidades de saúde para ser feito um descarte como lixo hospitalar. Antigamente, havia-se a recomendação das garrafas PET, mas hoje em dia as garrafas PET não são mais recomendadas porque o plástico dela é muito fino e estava acontecendo casos das agulhas perfurarem a garrafa, né? Então, recipiente de paredes rígidas e bocal largo, certo? Pronto, insulinoterapia, a parte teórica foi. Agora a gente vai fazer uma leve pincelada sobre automonitorização glicêmica e aí a Lana vai fazer a demonstração, né? O que é importante a gente saber da automonitorização da glicemia capilar? É uma técnica, né, onde a partir da inserção de uma gota de sangue capilar em uma fita biosensora descartável contendo a enzima glicose desidrogenase ou glicose oxidase, acoplada ao glicosímetro, vai acontecer uma ação enzimática que vai induzir uma reação eletroquímica diretamente proporcional à concentração de glicose e a partir daí a gente vai ter um resultado, uma glicemia capilar, onde a depender do dispositivo, do glicosímetro, a faixa de medição vai variar de 10 a 600 miligramas por decilitro. Alguns vão de 20 a 500, 40 a 400, mas a faixa de medição mais ampla é essa, de 10 a 600. É importante a gente estar colocando essa faixa de medição, gente, porque às vezes acontece de quando a glicemia está muito baixa ou muito alta, fora dessa faixa de medição, o glicosímetro não vai ler. Ele vai sinalizar símbolos, né? HI ou LO. HI de high, ou seja, a glicemia está muito alta, e LO de low, muito baixa. Então, a gente precisa estar atento a isso e passar aos nossos pacientes para que eles consigam compreender o que é que esses símbolos significam e tomar a decisão, a conduta adequada a partir desse valor glicêmico. Aqui só para mostrar para vocês, gente, alguns gráficos, relatórios a partir do upload dos dados de glicosímetro, certo? Então, assim, apesar de ser uma métrica mais limitada quando a gente compara as métricas que a gente dispõe nos sistemas de monitorização contínua de glicose, mas mesmo assim a gente pode fazer uma avaliação mais detalhada, não se atentando apenas ao valor pontual da glicemia, mas se atentando que eu não tenho, digamos, o tempo no alvo, mas eu tenho um tempo no alvo estimado aqui, ó. Se eu faço o upload desses dados e baixo os relatórios, a partir da frequência de glicosimetria no período avaliado, eu tenho como estimar um tempo no alvo dentro da faixa alvo, o tempo em hiperglicemia, em hipoglicemia. Tem umas estatísticas aqui de quantos testes por dia foram realizados em média, do número de testes totais, estimativas de variabilidade glicêmica, certo? Então, assim, mesmo com um método em que hoje em dia não é o ideal do ponto de vista de avaliação mais ampla, global, mas mesmo assim a gente pode fazer uma avaliação mais minuciosa, mais detalhada, certo? Quais são as situações onde vai ser necessário um aumento da frequência dessa aferição de glicemia capilar? Então, principalmente situações de mudanças, né? Um paciente que teve um diagnóstico recente, um paciente que está apresentando hipoglicemias despercebidas ou assintomáticas, períodos de estresse emocional na gestação, né? A gente sabe que é uma condição que pode interferir no controle glicêmico, outras doenças intercorrentes, doenças aqui, gente, por faltando cirurgias, situações de alta variabilidade glicêmica ou em ajustes terapêuticos recentes. Então, essas são as situações as quais a gente vai precisar estar monitorando esse paciente com maior frequência de mais perto, certo? Quais são as limitações da monitorização por glicemia capilar, né? Então, a primeira, a necessidade de obter a gotinha de sangue, né? Embora os dispositivos atuais, eles sejam capazes de coletar essa glicemia com
pouca dor e uma quantidade ínfima de sangue, mas mesmo assim, isso ainda é um incômodo para muitos pacientes, né? A gente sabe que outros dispositivos estão sendo estudados para fazer essa aferição de forma não invasiva, mas até o momento não tem nada validado ainda, né? E a monitorização por glicemia capilar, ela vai oferecer padrões limitados de glicemia, quando a gente compara, por exemplo, com o sistema de monitorização contínua, né? Eu sempre gosto de falar esse exemplo aqui da fotografia e do vídeo. A monitorização por glicemia capilar é como se fosse uma foto, um instantâneo do momento. Enquanto um paciente que está utilizando CGM, eu tenho como avaliar de uma forma mais contínua. A medição do momento atual, tenho como avaliar os dados do passado, retrospectivos, e até como prever alguns dados do futuro através das setas de tendência. Então, eu comparo o sistema de monitorização contínua como se fosse um vídeo, onde eu consigo ver de uma forma mais detalhada, mais continuada, essa evolução do controle glicêmico, sem contar nas métricas, né? Que também no CGM a gente vai ter várias métricas para avaliação do controle glicêmico. Mesmo assim, atualmente a glicemia capilar, o automonitoramento por glicemia capilar, é o método mais utilizado, é o que é dispensado via Sistema Único de Saúde, então a gente tem que considerar e valorizá-lo. Importante a gente estar atento e passar aos nossos pacientes que existem fatores que vão interferir na acurácia, nos resultados dessa glicosimetria, certo? Como eu falei para vocês, alguns fatores, por exemplo, até a concentração de oxigênio pode interferir nisso, mas vamos começar pelo básico. Ó. Tiras ou fitas reagentes fora do prazo de validade ou mal acondicionadas, certo? Eu já vi vários pacientes, principalmente do sexo masculino, o que é que eles fazem? Para não andar com a caixinha das fitas, porque acaba ocupando mais espaço, eles tiram algumas fitas e colocam na carteira, por exemplo. Só que lembra que essas reações acontecem a partir de glicose oxidase ou glicose desidrogenase, e essas fitas elas podem ser termossensíveis, sensíveis tanto à temperatura quanto à exposição de luz. Então, esse acondicionamento inadequado, ele pode acabar interferindo na acurácia e quando eu for fazer a glicosimetria, essa medição pode não ser tão fidedigna. Mesma forma, se o paciente ele não está atento ao prazo de validade, está usando a fita vencida. Sobretudo se esse prazo de validade expirou há muito tempo, o risco de ser um resultado impreciso vai ser cada vez maior. Outro ponto que a gente deve sempre estar atento é em relação à mão molhada, com álcool, com água ou outra solução. Isso vai levar ao risco de diluição da amostra de sangue e a acabar falseando o resultado. Então, quando a gente faz a limpeza ali do dedo para fazer a punção digital, espera esse álcool evaporar antes de fazer a punção, porque senão a gente pode estar falseando esse resultado. Sujidade ou restos de comida na mão. Isso é comum, às vezes, em pacientes pediátricos. Não sei se vocês lembram do exemplo clássico da criança que estava comendo uma laranja, depois foi fazer a glicemia, deu um resultado bem alto, a mãe estranhou, pediu para o filho lavar as mãos e ele repetiu e deu um resultado normal glicêmico. Então, isso acontece mesmo. Falta de calibração do aparelho, chip não compatível com as fitas reagentes. Hoje em dia, os glicosímetros mais modernos, eles nem vêm com chip, mas eles já vêm com autocalibração que facilita. Mas antigamente, a gente tinha que trocar o chip de acordo com a fitinha que estava sendo utilizada no momento. Amostra de sangue insuficiente, bateria fraca, fita mal inserida, né? Sujidades no aparelho, todas essas situações podem gerar resultados falsamente alterados, né? Não fidedignos. Tensões de oxigênio, gente. Então, como eu tinha falado para vocês, os monitores atuais, eles utilizam a reação enzimática que vai ser relacionada à glicose oxidase ou desidrogenase. Então, sobretudo os monitores à base de glicose oxidase, eles vão ser sensíveis às tensões de oxigênio. Então, tensões de oxigênio elevadas, por exemplo, sangue arterial ou pacientes em oxigenoterapia, podem gerar glicosimetrias facilmente mais baixas, certo? Isso é importante para lembrar que
é um dispositivo validado para aferição da glicemia capilar. O que é que acontece? Às vezes o paciente está internado, vai colher sangue, sangue venoso, aí pode querer aproveitar o momento da coleta para não ter que fazer uma punção digital e fazer o teste. Esse resultado ele não vai ser tão fidedigno, certo? Tensões de oxigênios mais baixas, como altitude elevada, hipóxia ou sangue venoso, podem gerar resultados falsamente altos, certo? Temperatura. Monitores, eles possuem a faixa de medição térmica aceitável, certo? Se for em temperaturas muito altas ou muito baixas, pode ser que esse monitor ele não consiga realizar a medição. A maioria deles, fora dessa faixa de medição, vai mostrar um erro, se a temperatura for inaceitável, mas alguns eles podem fornecer uma leitura de alerta, indicando que o valor pode estar incorreto. Alguns medicamentos e substâncias também podem interferir na acurácia e na precisão desses resultados, como ácido úrico, galactose, xilose, paracetamol, L-dopa e ácido ascórbico, certo? Então, a gente tem que estar atento, pelo menos conhecer que existem fatores que interferem nessa glicemia. Para quê? Qual é a conduta da gente? Se um resultado parece discordar da realidade clínica desse paciente, a gente deve repetir esse resultado de outra forma. Não confiar só nesse resultado, né? Porque às vezes é um problema do aparelho, então eu testo em outro aparelho, repito o teste, ou testo de outra forma para realmente confirmar se esse resultado ele é fidedigno. Em suma, gente, a gente destaca então a importância da educação permanente, não só da pessoa com diabetes, mas de toda a equipe de saúde, nesses aspectos que envolvem as práticas seguras em insulinoterapia e monitorização glicêmica. Destacar, relembrar que a insulina ela é um medicamento potencialmente perigoso, de alta vigilância, com essa margem terapêutica estreita. Então, diante disso, a gente tem que estabelecer medidas para que a nossa assistência seja o mais padronizada e segura possível, certo? Lembrar que quando a gente fala de metas, os alvos, eles vão ser específicos para cada população e pensar sempre na individualização dos parâmetros. E a importância da monitorização da glicemia capilar como um método acessível, de baixo custo, de avaliação do controle glicêmico e tomada de decisão pelo paciente. Algumas referências. E agora a gente vai para a parte prática com a Lana.